Dia! Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete e iremos hoje analisar, estudar o capítulo de número 7 de Josué, de apenas 26 versículos. Nós iremos ver no capítulo 7 a sequência maligna do pecado de Acã. Vi, cobicei-os e tomei-os. Estamos no capítulo 7 e até o capítulo 12 estaremos na primeira parte da nossa divisão em 3 grandes partes, ou seja, a conquista da terra, e dentro dela, em nossa segunda subparte, de nossa divisão em 6 subpartes. Esta segunda subparte é chamada de o contraste entre as batalhas iniciais, ou seja, exemplos de maneiras apropriadas e impróprias de conduzir uma batalha. Ela começou no capítulo 2 e terminará no capítulo 8. De forma resumida, veremos a descrição das batalhas iniciais, ressaltando alguns contrastes. Primeiro, Israel lutará em Jericó. A gente já viu isso. Depois, em Ai. Começa no capítulo 7 e vai até o capítulo 8. Começaremos então agora mesmo. A primeira batalha foi apresentada como exemplo de combate ideal. Tudo deu certo. A segunda, como veremos, será mostrada como uma sucessão de erros e de pecados. Apanhe sua Bíblia e faça uma leitura prévia desse capítulo antes de prosseguir vendo esse vídeo. Entre no nosso blog site no Jamais Desista e também apanhe o conteúdo escrito dessa narrativa. Então vejamos o exemplo negativo da batalha em Ai. Dividiremos essa sessão da batalha de Ai em 2 partes. Primeiramente veremos os erros de Israel. E depois, no capítulo 8, a própria queda de Ai. Os erros de Israel. Acã, um homem que prevaricou, faz toda uma nação sofrer uma derrota terrível num momento que não poderia. O verso 1 fala que transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã tomou do anátema. Um só tomou, e todos haverão de pagar. Isso me faz lembrar do primeiro Adão, que pecou, e todos nós nos tornamos pecadores. E do segundo Adão também, Jesus Cristo, que morreu por todos nós, e a sua justiça foi a todos nós atribuída, e nos tornamos justificados diante dele. Fora de Jericó mesmo, ainda experimentando o sabor da vitória que tinha sido concedida por causa da fé e da obediência que aqueles espias foram enviados a Ai, e trouxeram um relatório tranquilo que dava sossego a Josué e a todo o povo, basta apenas uns 2.000 e a vitória é certa. Josué então envia 3.000, no entanto, são derrotados e são humilhados. Aquilo o abalou profundamente e ele vai buscar a resposta diante do Senhor e se prostra próximo à arca da aliança. Josué ora ao Senhor e, por não entender o que houve, apresenta toda a sua queixa. Ele pergunta por quê. Ele queria entender o que houve. Sabe, às vezes não é sábio perguntarmos a Deus o porquê das coisas pelo fato de não termos toda a visão delas e corrermos sérios riscos de acusar a Deus de injustiça. Dizem que ao invés de porquê, deveríamos perguntar ao Senhor para quê? Ou seja, qual foi a finalidade? No entanto, havia um porquê e Deus responde a Josué. Primeiramente, lhe dá uma bronca porque ele se achava prostrado e pediu-lhe para ele se colocar de pé. Israel havia pecado, transgredindo a aliança, e estava sob maldição, e não podia o Senhor ser com eles. Por isso é que falharam. Era necessário tirar o anátema do meio do povo para que pudessem vencer. Deus misericordiosamente mostra a Josué onde este se encontra, onde este anátema se encontra, debaixo da sua bagagem. E o desafia a encontrar o responsável. E Josué faz algo surpreendente debaixo da bagagem de Acã. Por meio de sorteios, provavelmente o uso do Urim e do Tumim, assim me parece ter acontecido, quando o próprio Senhor ia
tomando. Versos 14 e 15. Vai separando as tribos, os grupos, as famílias, a casa, nesses sorteios, e até chegar em Acã. Acã era da tribo daqueles que guardavam a semente messiânica. Interessante, né? Então era de Judá. Acã, sendo intimado por Josué, confessa, quando este pede para ele dar glórias a Deus e render-lhe louvores. Josué agiu como um homem que não somente cria na onipotência de Deus, mas principalmente em sua soberania. Razão porque falou dessa forma com Acã, confessando seu pecado. Ele havia subtraído das coisas não permitidas. Ele tirou lá dos despojos da cidade uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Por causa disso, ele, toda a sua família e todos os seus bens e pertences foram apedrejados e queimados. Ele, Acã, na sua confissão, afirmou a sequência maligna do pecado, conforme podemos notar também em Gênesis 3:6. Vendo desejável, tomou. Gênesis capítulo 3, verso 6. O verso 21 diz: vi, cobicei-os e tomei-os. Eva também viu, achou desejável aquele fruto, tomou e comeu do fruto proibido, e deu também ao seu marido. Davi também com Batseba, viu, achou desejável e a tomou. Que sejamos guardados dessa sequência maligna do pecado pelo Espírito Santo de Deus, pois que estamos na nossa caminhada. Acã sofreu as consequências de seus atos e por conta disso toda a sua família e bens sofreram igualmente. Pela narrativa, eu não gostei do desfecho com a família de Acã, mas não podemos deixar de imaginar também que todos pudessem ter sido cúmplices diante disso, e o julgamento veio sem misericórdia para todos. Assim como a misericórdia e a salvação vieram para Raabe e toda a sua família. Quem somos nós para julgar a justiça? Como diríamos para a justiça que a justiça não é justa? Absurdo. Deus é justiça e ele não comete injustiça. Se temos algum senso podre de justiça, se nós temos esse senso podre de justiça, o pouco de senso de justiça que nós temos, vemos dele, da justiça verdadeira. Uma vez que a ira de Deus é justa, ela cessa completamente quando o pecado é tratado perfeitamente. Isso é um princípio fundamental para os ensinamentos do Novo Testamento acerca da morte de Cristo, como sacrifício expiatório e propiciatório, perfeito e completo, Romanos 3, 25 e 26. A título de esclarecimento, Vale de Jacó significa Vale da Calamidade. Triste, né? Esse episódio, essa cena que aconteceu no meio de uma situação de vitória, tinha acabado de vencer Jericó, e agora na hora de lutar contra Ai acontece um negócio desse. Muito triste. No momento em que a nação precisava de exemplo, de força, aí alguém cobiça o pecado e não resiste, traz a condenação, não só para si, como para sua família, como para toda a nação. Muito triste mesmo, que nós sejamos guardados pelo Espírito Santo de ver, cobiçar, desejar as coisas que não são nossas e as tomar para si. Amanhã estaremos aqui com o capítulo de número 8, onde veremos a queda de Ai. O pecado será retirado, essa situação de anormalidade será tirada e o povo voltará a ter o favor do Senhor. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus. Clique em nosso vídeo curtindo, compartilhando, inscreva-se em nosso canal. Também acesse nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Além disso, também visite nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus, a todos um bom dia na presença de Deus.